O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o céu está acima do seu Senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Tudo por Jesus, tudo por Jesus, tudo por Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, podem assentar-se, queridos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia. Como disse no início, celebramos esta missa de quinta-feira dentro da quarta semana do tempo da Páscoa. O Evangelho de hoje, juntamente com a liturgia de uma maneira geral, nos convida a duas posturas muito difíceis. Então sim, esta homilia, apesar de curta, será uma homilia difícil. Porque são duas as ações que Deus requer de nós, não só para esta quinta-feira, mas de modo especial para toda a nossa vida até o último suspiro. A primeira leitura, nós bem vemos que Paulo ele está em uma sinagoga e alguém pede, ou melhor, pergunta, se alguém ali no meio da sinagoga tem alguma palavra de incentivo para o povo. Bom, Paulo aproveita aquela chance. Entenda, Paulo, não mais Saulo, Paulo é seguidor de Cristo, portanto cristão. Ele está numa sinagoga, a princípio, a casa da palavra judaica. Bom, não é o lugar oportuno para se falar de Cristo, até porque tempos antes se perseguiam os que são de Cristo. Aliás, naquele tempo também se perseguia quem é de Cristo. E de repente já não estou mais falando de Paulo, eu estou falando de você. Toda vez que te derem uma oportunidade, ousadamente, fale de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda que o ambiente não seja o mais favorável. Como não é a sinagoga ambiente favorável para falar de Cristo, este mundo a princípio não é um ambiente favorável para falar de Cristo. Mas é justamente em um ambiente não favorável que Deus levanta pessoas corajosas, audaciosas e com vida espiritual, ou seja, com tempo de joelho dobrado no chão para falar de Cristo. Queridos, nós somos muito expert em terceirizar responsabilidades. Nós sempre estamos esperando surgir um novo pregador. Nós sempre estamos esperando as pessoas assistirem a live do Frei Gilson. E glória a Deus por isso. Mas quando Deus vai poder contar com a sua boca para poder pregar a palavra? Padre, eu quero tanto que chegue alguém na minha família que pregue a palavra. Olhe para o espelho, Deus já mandou você para lá. Padre, o dia que chegar alguém na minha empresa cheio do Espírito Santo, as coisas vão mudar. Por favor, olhe na frente do teu espelho, essa pessoa cheia do Espírito Santo já chegou. Essa responsabilidade é sua. Veja, Paulo, ele vai fazendo questão de deixar claro que todo o Antigo Testamento, com as suas etapas, constitui uma preparação para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você hoje consegue olhar para a tua história e enxergar que Cristo a preparou, apesar dos percalços? Porque talvez te falte, querido irmão, querida irmã, conteúdo doutrinal para falar de Jesus. E com todo respeito, isso é problema seu.
Gaste tempo ouvindo boas pregações, gaste tempo lendo o catecismo, gaste tempo lendo bons livros para que você tenha conteúdo. Você gasta tanto tempo nessa porcaria do seu celular? Simples. Então separe a partir de hoje 20 minutos para estudar sobre a tua fé. Agora, quando te falta conteúdo doutrinal para falar de Jesus, sabe o que te sobra? Você pode falar sobre o que ele tem feito na sua vida. Fala para as pessoas como a tua vida tem mudado depois das missas de manhã que você tem frequentado. Fala para as pessoas que, assim como a história humana é dividida antes de Cristo e depois de Cristo, diga para as pessoas como a tua história mudou, como ela era antes de Cristo e como ela é agora depois com Cristo. Por favor, não fique em silêncio. Nós brasileiros temos o costume de falar mais que a boca. Haja vista eu que já era para ter acabado a homilia. Mas nós falamos de exatamente tudo. Esse é ano de Copa, eleição, e estes assuntos sempre vêm à pauta, mas por favor, separe um momento para falar de Jesus para as pessoas. Padre, mas as pessoas não querem ouvir falar de Jesus. Não tem problema, seja inoportuno, fale assim mesmo. E aí, irmãos, essa é a primeira atitude, ser inoportuno para pregar o evangelho. Essa é a atitude mais fácil da liturgia de hoje. Porque a mais difícil está no evangelho. Estamos em João capítulo 13. E de hoje até Pentecostes, vamos meditar. João capítulo 13, 14, 15 e 16. Olha que interessante. Se você percebeu a leitura, nós voltamos para o cenáculo. Sim, nós estamos de novo na noite da Santa Ceia. E em João capítulo 13, Judas já saiu para trair Jesus. Você percebe uma atitude amarga de Jesus? Não. Você percebe uma atitude medíocre de Jesus? Não. Judas saiu para traí-lo por 30 moedas. O mesmo traidor que achou caro gastar 300 moedas com o Cristo saiu para vendê-lo por 10% do valor. Mas mesmo Cristo sendo traído e sabendo disso, deixando claro no Evangelho, ele só consegue falar de amor. E aqui está a segunda conduta que você precisa ter hoje. Não importa o que estejam fazendo contra você, não mude a sua postura e não mude o que Deus está fazendo na sua vida. Não deixe que a maldade dos outros determine a sua bondade. Não, padre, mas eu só vivo cercado de cobra. Primeiro, cuidado para não ser outra. Podem dizer exatamente a mesma coisa a seu respeito. Segundo, se você está alicerçado em Cristo, não permita que a peçonha alheia determine a bondade que Deus coloca no teu coração. Não faria sentido você vir para a missa de manhã, se alimentar do corpo, sangue, alma e divindade, para chegar no seu ambiente e ser exatamente igual às mesmas pessoas que não fazem nada disso. Jesus só consegue falar de amor. Ele fala de envio, de missão, de que o mestre não é maior que o discípulo, nem o discípulo maior que o mestre. Repito, ele está sendo vendido e traído, e mesmo assim, a sua postura é uma só. Por favor, não permita que a maldade dos outros vá estragando o lindo trabalho que Deus está fazendo. Proteja a obra que Deus está construindo na tua alma. Cerque-se de cuidados da parte de Deus. Seria muito triste você servir um Deus que está vivo e ter uma postura de uma pessoa que está morta espiritualmente falando. Jesus deixa muito claro que se os discípulos acreditarem na palavra que é dele, eles entenderão que eu o sou. Esta expressão eu o sou, ela vem lá do livro do Êxodo, do Antigo Testamento. Deus Pai falou eu sou, e se acreditamos que Jesus também é o eu sou, entenderemos que ele é Deus. Termina esta homilia perguntando: você tem noção que daqui a alguns instantes você vai comungar o eu sou? Você tem noção que para todas as suas enfermidades a solução brota do altar? Porque se você entende isso, anunciar o evangelho inoportunamente e perdoar mesmo perante uma traição para você não será um problema. Antes será um momento oportuno de você perceber dentro de você o poder de Deus. Que possamos viver assim, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.